Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Vulcão Souza e venho aqui contar uma história. Na verdade, a gente vem meditar numa história que a Bíblia nos conta. Quando um dos maiores reis que já existiram na Bíblia, o rei Davi, ouviu a voz de Satanás. Sim, um homem segundo o coração de Deus ouviu a voz de Satanás. E aí eu te pergunto, será que nós também muitas vezes não ouvimos a voz de Satanás? Em 1 Crônicas 21, a Bíblia vai contar que ela começa assim: Satanás se levantou contra Israel e fez Davi levantar um censo. Mas pastor, o que isso tem a ver? O que tem contar os exércitos? Deus inclusive pediu para contar várias vezes. Mas vamos continuar. E aí Davi, ele chega para Joabe, o chefe do seu exército, um cara extremamente confiável, que amava o rei Davi, e diz assim: vá lá contar, conte todo mundo, eu quero saber quantos eu tenho no meu exército. E Joabe fica indignado, ele fala: não faça isso, Senhor. Deus pode aumentar em milhares, em milhões o seu exército. Para que vai levantar essa ira de Deus contra nós? E aparentemente é algo inofensivo. Mas Davi vai, ele manda contar todo mundo, e ele vai lá e conta. Mas ele não conta da tribo de Levi e de Benjamim, porque ele achou que seria demais já fazer um negócio desse. Mas quando ele vai dizer a Davi para não fazer isso, a palavra vai dizer o seguinte: e Davi nem deu ouvidos e fez a contagem. E Deus se levantou contra Israel. Mas vamos parar um pouquinho para meditar, porque eu anotei aqui no papel alguns pontos para não esquecer de falar com vocês, porque isso aqui é muito importante. Primeiro ponto aqui, ó. Davi havia conquistado. Perceba, isso aqui é os passos da queda. Davi era um homem que ele havia conquistado muitas coisas. Desde a queda do gigante Golias até o final da sua carreira. Davi saiu vitorioso em quase tudo, gente. Na verdade, ele saiu vitorioso em tudo. Pode ter perdido uma batalha aqui, outra ali, mas no final ele era vitorioso em tudo. Ele se acostumou com a vitória. E é um momento da gente parar e pensar. Gente, a vitória muitas vezes leva mais à queda do que à derrota. Elogios levam mais à queda do que as críticas. Eu, como pastor, eu tomo muito cuidado com isso. Pastor, que pregação! Isso é que é homem de Deus. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não se vai descer, porque a ruína está logo um passo após a gente se encher de soberba, de orgulho, de vaidade. E isso não leva a lugar nenhum. Já a crítica, ou quando a gente comete algum erro e alguém vem: pastor, aquilo ali que o senhor pregou, será que está correto? Veja aqui, pronto, eu me tornei mais sábio, eu evoluí. E Davi ali, ele estava tão cheio de si que ele resolveu, e aí eu entro no segundo ponto, o maior pecado para Deus. Porque muita gente não entende essa passagem. Davi estava tão cheio de si que o que ele estava dizendo para Deus era o seguinte: eu vou contar meu exército aqui, porque todo o poderio é meu. Deixa eu ver quantos homens eu tenho para a guerra. Olha só, eu tenho essa quantidade aqui, eu sou imbatível. Percebam, gente. Para que Davi contar todo o exército dele? Davi era um homem que ele escolheu as pessoas excluídas da sociedade. O exército dele formado era quem? Contra Saul. Eram de bandidos, de assassinos, ex-estupradores. E Davi pegou esse povo aí, que faz uma referência no Novo Testamento a todo mundo que é aceito no reino de Deus, mas será transformado. E ele venceu todas as guerras. Ele perguntava ao Senhor: devo ir? O Senhor dizia: vá que eu te darei a vitória. Devo ir agora? Não, não vá. Vá por trás, venha pela frente, espere meu comando. Tudo era pelo Senhor. Mas agora não. Ele, no coração dele, ouviu uma voz. E na vaidade dele, ele achou que era a voz do Senhor Deus. Porque ele queria ouvir aquilo. E ele vira para Joabe e diz: vai lá, conta meu exército. E aí Joabe se levanta contra Davi, mas Davi não deu ouvidos. Então ele contou todo aquele exército. O que ele estava dizendo para Deus é: não confio mais em ti. Era essa. Tanto que quando eu vou pregar, gente, como sobre dízimos, sobre ofertas, eu digo isso exatamente na mesma linha. Eu falo: olha,
O problema não é se você deve dizimar, se você deve ofertar, é por que você não faz? É por falta de fé no Senhor? Você está com medo de não ter dinheiro depois? Então, às vezes, esse é o maior pecado para Deus, até maior do que esses pecados que a gente comete na carne. Ah, a pessoa caiu no cigarro, pronto. A igreja toda vai contra ele. Olha ali, ó, ele estava bebendo, caiu na bebida, é um alcoólatra. E para Deus, foi muito mais fácil perdoar o pecado de Davi. Quando ele assassinou Urias, ele botou o chefe de guarda dele como primeira linha na batalha para ele morrer. Ele assassinou, só para Davi ficar com a mulher dele. E Deus não teve problema em perdoar. Teve consequências, mas ele não teve problema. Mas quando o pecado foi falta de fé, Deus quis destruir todo Israel. A glória agora era de Davi, não era mais de Deus. E é interessante porque quando a gente vai se enchendo de soberba, e aí novamente eu digo, cuidado com as vitórias. Porque, eu sou um homem de oração. Olha, eu fiz um jejum de 3 dias sem água e sem comida. E por isso Deus está agindo a favor de mim. Olha aqui, ó, eu pago preço de oração, por isso Deus está fazendo isso. Acabou a graça de Deus. Cadê o mérito de Deus? O mérito é meu. Por que o mérito é meu? Porque é o meu exército que está ganhando, é o meu esforço que está ganhando. Eu mandei contar quantos membros eu tenho na igreja, eu sou um pastor importante. Foi isso que Davi fez. E por isso, Deus, até hoje, se ira conosco quando a gente começa a colocar a nossa soberba na frente da glória de Deus. E aí, gente, a gente fecha os nossos ouvidos. A gente não quer ouvir ninguém. Não, eu ouvi Deus. Deus mandou dizer isso. Deus mandou falar aquilo. Eu ouvi, foi de Deus. E, na verdade, a voz que a gente está ouvindo é da nossa alma, incitada por Satanás. Porque fala assim, mas foi Satanás. Satanás não sabe o que você está pensando, mas ele imputa pensamentos, ele fala no seu ouvido. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Satanás só fala aquilo que a gente tem já aqui dentro. Fala assim que as nossas concupiscências da carne, em outras palavras, as vontades da nossa carne estão ali. A nossa tendência é para o mal. O que Satanás sussurra para o alcoólatra é algo sobre bebida. Para a pessoa pornográfica, ele vai sussurrar algo, olha aquilo ali, nada a ver, só uma olhadinha. Vocês estão me entendendo? A gente está vivendo a época do nada a ver. Satanás é o mestre do nada a ver. Olha aqui, pode assistir esse filme aí, nada a ver, escarnece de Deus, mas você tem consciência. Ele vai sussurrar aquilo que sua alma já tem vontade de fazer. E Satanás é paciente. E nesse momento a gente fecha os ouvidos. Davi não quis ouvir um homem que estava do lado dele. Não faça isso. Ouça os conselhos. Feliz do homem que tem muitos conselheiros, meus amados. E ali, gente, a história vai continuar. Porque Davi, ele se fecha a tal maneira que ele vai contar todo o exército, ele vai bloquear os ouvidos dele para não ouvir mais Joabe. E agora, deixa eu ler o próximo tópico aqui. Satanás é paciente. Sabe o que ele fez com Jesus no deserto? Ele esperou Jesus ficar com fome. Mas não foi aquela fome quando a gente está com fome e passou algumas horas de comer, não. Jesus estava naquele estágio que o corpo ele rouba até do músculo a energia. Era pele e osso. Jesus estava num estágio deplorável fisicamente, com muita fome. E ele esperou o momento certo para dizer, transforme essas pedras em pão. E aí Jesus vai dizer a resposta, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. E qual a palavra que tinha acabado de sair da boca de Deus, do Pai? Esse é meu filho amado, a quem muito me compraz. Satanás achou que Jesus Cristo estava fraco, mas ele estava fraco na carne, mas o espírito estava fortalecido. Se a gente tiver com o nosso espírito fortalecido, a gente resiste a Satanás. Mas só consegue resistir a Satanás quem se submete à palavra de Deus. Por isso está escrito, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Satanás vai esperar o seu pior momento. Por que Satanás não instigou Davi quando ele estava forte? Davi não levantou uma espada nem contra Saul quando Saul atacava ele. Satanás não adiantaria nada falar nada para Davi. Davi provavelmente ele via
aquela mulher lá tomando banho todas as noites. Mas no momento mais fraco que ele estava de ver, Satanás sussurra no ouvido e ele cai no pecado do adultério. E agora não foi diferente. Ele esperou a soberba de Davi estar num ponto, acostumado com tanta vitória, que aí ele falou algo que Deus já tinha falado para ele. Perceba que da mesma forma no deserto, o que Satanás falava para Jesus era algo bíblico. Ele dizia, pois está escrito, dará ordens a seus anjos, só que ele tirava de contexto, como a maioria dos crentes falam. Mas aí Jesus sabia o contexto exato. E você tem estudado a palavra para desafiar Satanás, para lançar uma palavra contra Satanás, porque Davi caiu. Davi ouviu uma voz, achou que era de Deus. E o que nos leva, gente, a achar que a gente também pode não ouvir a voz de Satanás. Eu quero tanto esse emprego. Essa voz que está dizendo aqui para eu não desistir é de Deus. E Deus está dizendo, não, meu filho, eu te coloquei em outro caminho. Eu quero ficar aqui. E Deus está dizendo para você ir. Mas aí você pede uma confirmação, a confirmação vem que não é para você ir, aí vem, só mais uma, até você ouvir aquilo que sua alma quer ouvir. Ei, tome cuidado. A voz de Satanás é imitando a voz de Deus. A palavra diz que ele fica ao derredor, rugindo como o leão. E todo mundo sabe que o leão da tribo de Judá é Jesus Cristo. O imitador é Satanás. E para concluir, vamos para o próximo tópico aqui. Não é sobre você. Sabe o que é interessante? A palavra vai dizer que Deus agora ia destruir Israel. Quem pecou? Davi. Quem Deus ia destruir? Todo Israel. Cuidado, pastor. A sua queda pode destruir toda a sua igreja. Cuidado, dono de casa, dona de casa, pai de família, mãe de família. A sua queda compromete todos os seus filhos. Marido, cuidado. Uma separação compromete todos os seus filhos. Ei, você líder de uma sociedade, o que você faz compromete todos que estão ali. Não há ação sem consequências para quem vive com você. Nós não vivemos sozinhos. Davi errou feio contra Deus e ele enviou, provavelmente, o arcanjo Miguel, porque veio o arcanjo, veio o anjo de Deus, ele veio descendo, desembainhando a espada e já ia caindo fogo, gente, como Sodoma e Gomorra, para destruir Israel inteiro. Você não acredita? Vá ler lá. Vá ler na passagem. Deus ia destruir tudo, gente, até que Davi cai em solo. E ele diz, perdoe-me, pai, castigue só a mim, só eu pequei, estou arrependido. E ainda assim, gente, Deus não perdoou. Porque o pecado da falta de fé para Deus, eu falo aqui, é o pior de todos. Sabe qual é o pior pecado? É a gente não descansar naquele que nos dá o descanso. Davi ali, gente, ele vai, se vocês continuarem a história, ele compra um campo, ergue um altar, ele começa a adorar a Deus. E a palavra vai dizer que Deus volta atrás. E ali ele perdoa Israel. E isso aí traz para a época de Jesus Cristo. Jesus Cristo comprou um campo espiritual com um preço de sangue. Está na hora da gente diminuir nossa soberba, ir lá no campo que foi comprado por nós e começar a adorar a Deus. Entregue lá o que você fez, entregue sua soberba, entregue sua falta de fé, a sua falta de confiança. Pastor, mas olha, eu nunca adulterei. Pastor, olha, eu não minto. Olha, eu larguei a bebida, eu larguei o cigarro. Ótimo, lindo, é sinal que Jesus Cristo está trabalhando dentro de você. Mas eu não consigo descansar no Senhor. Estou preocupando sempre com a conta a pagar amanhã. Eu estou preocupado sempre, e se minha esposa me trair? Se meu marido me trair? Olha o ciúme, olha a inveja, olha aquela pessoa, olha o político, ele rouba demais. E Deus está olhando e se entristecendo como se entristeceu a Davi. Não confie em quanto dinheiro você tem na conta. Não confie nem em quão pouco dinheiro você tem na conta. Não é o pouco dinheiro, nem o muito que vai te sustentar. Deus pode tirar todo o seu dinheiro amanhã, Ele pode te dar todo o dinheiro amanhã. Cuide do reino de Deus, confie nele. A palavra vai dizer, entregue seus caminhos ao Senhor. Confie nele e nada te faltará. Ele fará tudo por ti. O guarda de Israel não cochila e nem dorme. E ele entrega seu amado enquanto você dorme.
Coloque esses versículos que estão no Salmo 121 e no 127 na sua cabeça. O guarda de Israel nem cochila nem dorme. E o outro é: Deus dá ao seu amado enquanto ele dorme. Quando for dormir hoje, nos próximos dias, lembre-se disso. Enquanto você está dormindo e confiando no Senhor, encare dormir aqui fisicamente, mas também descansar no Senhor. Enquanto você dorme, enquanto você descansa nele, ele trabalha a seu favor. Deus abençoe sua vida e que venha muita, muita, muita bênção de Deus sobre a sua casa. Que Deus te fortaleça para que você confie nele e o mais ele fará. Amém? Compartilhe essa mensagem para atingir e para alegrar a vida de outra pessoa. Deus abençoe. Até a próxima palavra em nome de Jesus. Shalom!